Para criar a tela Reptiles, o pintor Escher utilizou a técnica de recortes e colagens em papel para formar um lagarto. Inicialmente, ele utilizou um pedaço de papel com dupla camada no formato de um hexágono regular, conforme a figura. Depois, desenhou e recortou partes em uma das camadas. Por exemplo, a cauda do réptil, representada pelo número 6, que foi colada na parte externa do hexágono, deixando assim aparente na outra camada do papel a figura F, igual à figura 6. O lagarto será formado pelo conjunto de todas as partes claras. Um professor mostra essa obra aos seus alunos, ensinando que figuras iguais são congruentes e por isso têm áreas iguais. Apresenta então 4 propostas para a obtenção da área do lagarto formado pelos recortes e colagens. 1. Cálculo da área total dos hexágonos, soma das áreas das figuras representadas por números, soma das áreas das figuras representadas por números e letras, cálculo da área do hexágono menos as áreas das figuras representadas por números. Qual das propostas apresentadas pelo professor representa a área do lagarto formado pelos recortes e colagens? Vamos resolver essa questão? Em primeiro lugar, para resolver essa questão, nós precisamos estruturar as informações. Inicialmente, foi utilizado um pedaço de papel com dupla camada no formato de um hexágono regular. Aqui no desenho, nós temos um hexágono regular. Eu estou contornando aqui em amarelo este hexágono regular. Depois, ele desenhou e recortou partes em uma das camadas, por exemplo, a cauda do réptil, representada pelo número 6, que foi colada na parte externa do hexágono. Então, por exemplo, deixa eu apagar essa partinha amarela para facilitar a visualização. O que ele fez? Por exemplo, a cauda do réptil, representada aqui pelo número 6, foi colada na parte externa do hexágono, deixando aparente na outra camada de papel a figura F. Então, aqui ficou aparente a figura F. Ele recortou a parte de cima, eram 2 papéis colados, né, com dupla camada, conforme informado aqui, e a parte de cima, que era essa parte cinza, ele recortou e colocou aqui fora, que foi o número 6. E ficou aparecendo um papel de baixo, que é essa figura de número F. Vocês conseguiram entender o raciocínio da questão? Se nós observarmos bem aqui, nós percebemos que essa figura 5 aqui é igual a essa figura C. E assim por diante. Mais uma informação aqui da questão. O lagarto será formado pelo conjunto de todas as partes claras. Então, continuando aqui, o professor mostrou essa obra para os alunos, ensinando que as figuras iguais são congruentes e por isso têm áreas iguais. É o que eu acabei de falar. As figuras iguais são congruentes, por isso têm áreas iguais. Então, por exemplo, essa figura 6 tem uma área igual a essa figura 7. Essa figura 5 tem a área igual à figura C, certo? E assim por diante. Então, 4 propostas para a obtenção da área do lagarto formado pelos recortes e colagens. Foram feitas 4 propostas para o cálculo da área. Agora vem a pergunta: qual das propostas apresentadas pelo professor apresenta a área do lagarto formado pelos recortes e colagens? Só voltando aqui, para responder essa pergunta aqui, nós voltamos ao enunciado da questão. Vou pintar aqui em amarelo. O lagarto será formado pelo conjunto de todas as partes claras. Então, o que isso quer dizer? Que a área do lagarto é toda essa parte que está pintado em cinza claro. Então, se nós colocarmos essa figura 6 aqui em cima dessa figura 7, e se nós colocarmos essa figura 5 aqui em cima dessa figura C, essa figura 4 em cima dessa figura B, essa figura 1 em cima da figura A, essa figura 2 em cima da figura D e essa figura 3 em cima da figura E, nós vamos ter a área de um polígono regular. A área do lagarto equivale à área do polígono regular. Qual das respostas
está correta? A resposta correta é a alternativa 1. Vocês conseguiram perceber o raciocínio dessa questão? Essa questão é bem fácil, mas ela envolve interpretação de texto. Fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo questões do Enseja, do ensino fundamental e do ensino médio. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.